Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais pesados e complexos do século XX, os regimes totalitários. A gente tem aqui um material bem denso que foca em três exemplos principais: o fascismo italiano, o nazismo alemão e o stalinismo na União Soviética. E o nosso desafio aqui, eu acho, é tentar entender uma coisa que não fecha muito bem. Como que ideologias que, em tese, se odiavam, extrema-direita de um lado, extrema-esquerda do outro, acabaram criando máquinas de opressão tão parecidas. Essa é a grande questão, né? E o ponto de partida é entender que eles não surgiram do nada. Não foi um raio em céu azul. Foram um sintoma de uma doença, sabe? Uma resposta extrema a um mundo que parecia estar, assim, desmoronando. O palco para essa tragédia foi a Europa do entreguerras, aquele período caótico ali entre 1919 e 1939. A sensação era de que o sistema tinha quebrado. Certo, então vamos montar esse quebra-cabeça. Qual era o clima exato na Europa que fez com que milhões de pessoas olhassem para figuras como Mussolini, como Hitler e pensassem: talvez esse cara seja a solução? Era uma tempestade perfeita. Tenta imaginar a cena. A Primeira Guerra tinha acabado de terminar. Deixou uma cicatriz psicológica, física, gigantesca. Países em ruínas, uma geração inteira traumatizada. A isso, você soma uma crise econômica brutal. Na Alemanha, por exemplo, a hiperinflação de 23 foi tão absurda que as pessoas usavam carrinhos de mão para levar dinheiro que, no fim do dia, não comprava nenhum pão. O dinheiro virava pó. Nossa, é difícil até de visualizar. E o que me chamou a atenção no material foi um ponto meio contraintuitivo. Não foi só a pobreza extrema que abriu a porta para o radicalismo. Foi a queda abrupta. Foi a classe média, sabe? Gente que tinha uma poupança, um pequeno negócio e que viu tudo desaparecer da noite para o dia. Eles não queriam uma revolução para virar o mundo de cabeça para baixo. Eles queriam alguém que prometesse restaurar a ordem que eles perderam. Exatamente essa a sacada. O medo de perder o pouco que restava era um motor muito poderoso. E no meio disso tudo, as democracias liberais, que eram novas em muitos desses países, pareciam fracas, indecisas, incapazes de dar respostas. A República de Weimar, na Alemanha, é o exemplo clássico, né? Um governo democrático que não conseguia resolver nem o desemprego, nem a inflação. As pessoas olhavam para o parlamento e só viam briga, paralisia. E para colocar a cereja nesse bolo explosivo, tinha o medo do comunismo, certo? A Revolução Russa de 1917 tinha deixado as elites e a classe média da Europa em pânico. Em pânico total, o medo da ameaça vermelha foi o grande trunfo dos movimentos fascistas. Eles se venderam como o único muro de contenção forte o suficiente para barrar o socialismo. Na Itália, por exemplo, além disso tudo, ainda tinha um sentimento de humilhação. Eles lutaram do lado dos vencedores na guerra, mas sentiram que foram traídos na partilha dos territórios. Esse nacionalismo ferido foi o combustível que o Mussolini usou para incendiar o país. E aqui vem a parte que sempre me impressiona. Eles não tomaram o poder na marra, pelo menos não no começo. Hitler foi nomeado chanceler. Mussolini foi convidado a formar um governo. Eles usaram a democracia para depois destruir a democracia por dentro. Chegaram lá com apoio popular, prometendo ordem, segurança, a volta da grandeza nacional. Exatamente o que as pessoas desesperadas queriam ouvir. Uma promessa que era, na verdade, uma armadilha. E uma vez no poder, é impressionante ver como eles seguiram um manual de controle muito parecido, quase como se tivessem copiado um do outro. E isso nos leva de volta à nossa questão central, né? Por que os métodos eram tão semelhantes? Então vamos abrir esse manual do totalitarismo. Qual é o primeiro capítulo? Pelo que eu vi, é a ideia do partido único. Acabar com a concorrência. Sim, esse é o pilar. A lógica é simples. Se não há oposição, não há debate. Se não há debate, não há dissidência. O partido se torna o próprio Estado. Mas só isso não basta. Você precisa de um rosto, de um símbolo. E aí entra o culto ao líder. Mussolini, o Duce. Hitler, o Führer. Stalin, o pai dos povos. Mas por que isso funciona? Por que as pessoas aceitam a ideia de um líder quase divino, cuja palavra é a verdade absoluta? Porque em tempos de fragmentação, de caos, a ideia de uma figura forte,
que personifica a vontade da nação, é incrivelmente sedutora. Ele não é um político, ele é o salvador. A propaganda martela essa imagem 24 horas por dia. A foto dele está em todo lugar, a voz dele no rádio, o nome dele nos livros da escola. Ele vira a própria nação. E para reforçar essa união, eles usam um nacionalismo exacerbado, tóxico, a nação acima do indivíduo, sempre. Isso cria uma mentalidade de nós contra eles, que justifica qualquer atrocidade em nome do bem maior da pátria. E para garantir que ninguém saia da linha, o controle da informação é total. A propaganda não é só para exaltar o líder, é para criar uma realidade paralela onde o regime está sempre certo e os inimigos sempre errados. E se alguém ousar questionar... A Itália, a NKVD na União Soviética, estava em todo lugar. Qualquer um podia ser um informante. O medo vira uma ferramenta de controle social. E, claro, a censura. Cala qualquer voz dissidente na imprensa, nas artes, na universidade. O objetivo final, e talvez o mais assustador, é o controle da educação. Eles reescrevem os currículos para doutrinar as crianças desde cedo. A juventude hitlerista, por exemplo, eles queriam criar um novo homem, um cidadão leal e obediente por natureza. É um projeto de engenharia social em escala massiva. Vamos ver como isso funcionou na prática, começando pela Itália. O que me marcou no material foi a figura dos camisas negras. Eles eram um braço violento do fascismo antes mesmo de Mussolini chegar ao poder, certo? Exato, eram milícias que espalhavam o terror, atacavam sedes de jornais de esquerda, espancavam sindicalistas, assassinavam opositores. Eles criavam o caos para que depois Mussolini pudesse se apresentar como o único capaz de restaurar a ordem. É uma tática perversamente inteligente. E a famosa Marcha sobre Roma, em 1922, eu sempre imaginei tanques, batalhas, mas a descrição é bem diferente. Foi basicamente um grande blefe que deu certo. Foi exatamente isso. Um golpe de teatro. Milhares de fascistas marcharam em direção a Roma, mas eles não teriam a menor chance contra o exército. O ponto é que o rei Vítor Emanuel III ficou com medo de uma guerra civil e, pressionado pelas elites, em vez de declarar estado de sítio, ele convidou Mussolini para ser primeiro-ministro. Foi uma tomada de poder pela intimidação, não pela força militar. E uma vez lá dentro, ele desmontou o sistema. E a ideologia por trás disso, além do nacionalismo, tinha uma coisa chamada corporativismo. O que era isso na prática? Na teoria, era uma terceira via entre o capitalismo liberal e o socialismo. A ideia era que o Estado mediaria os conflitos entre patrões e empregados, organizando todos em corporações controladas pelo governo. Na prática, era só mais uma ferramenta de controle. Acabou com sindicatos livres, com o direito de greve, submetendo toda a economia aos interesses do Estado fascista. Entendi. Agora, se na Itália a humilhação nacional foi o estopim, na Alemanha esse sentimento era elevado à 10ª potência, por causa do Tratado de Versalhes. Com certeza, o tratado foi uma humilhação profunda. A Alemanha foi declarada a única culpada pela guerra, forçada a pagar reparações impossíveis, perdeu territórios, teve seu exército dissolvido. Para muitos alemães foi uma apunhalada nas costas, e Hitler soube explorar esse ressentimento como ninguém. E aqui a gente vê a receita fascista sendo adaptada, mas com um ingrediente novo e terrivelmente potente. O nazismo pegou o totalitarismo, o anticomunismo, o culto ao líder, mas adicionou o racismo científico radical. E esse é o ponto que diferencia fundamentalmente o nazismo. Não era só um projeto político, era um projeto biológico. A ideologia da superioridade da raça ariana, a pureza racial, era o centro de tudo. Isso levou à perseguição sistemática não só dos judeus, que viraram o bode expiatório para todos os males da Alemanha, mas também de ciganos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência. Era uma visão de mundo baseada na eugenia, na ideia de que era preciso limpar a sociedade. Caramba, então não era só sobre controle político, era sobre redesenhar a própria biologia da nação. E a subida dele ao poder foi meteórica.
nomeado chanceler em 33 e logo depois acontece o incêndio do Reichstag, o parlamento. Um evento providencial para ele. Até hoje não se sabe com certeza quem começou o fogo, mas Hitler imediatamente culpou os comunistas. Ele usou o incêndio como pretexto para convencer o presidente a assinar um decreto de emergência que suspendia todas as liberdades cíveis, de expressão, de imprensa, de reunião. Em questão de dias, a Alemanha deixou de ser uma democracia. Pouco depois, ele aprovou a Lei de Plenos Poderes, que permitia que ele governasse por decretos sem o parlamento. O caminho para a ditadura total estava aberto. É assustador como tudo aconteceu rápido. Agora, do outro lado do espectro, na União Soviética, a história é diferente. O regime não nasceu de uma democracia em crise, mas de uma revolução socialista. E aqui o paradoxo fica ainda mais evidente. Uma ideologia que prometia o paraíso dos trabalhadores virou um inferno de repressão sob Stalin. E o fascinante é notar que, apesar da base ideológica ser o oposto do fascismo, os métodos de controle são quase um espelho. Stalin também consolidou o poder em torno de si, eliminando todos os seus rivais dentro do próprio Partido Comunista. A economia foi brutalmente centralizada com os planos quinquenais. O objetivo era transformar uma nação agrária em uma potência industrial. Em tempo recorde, não importava o custo humano. E esse custo foi gigantesco, especialmente no campo, com a coletivização forçada das terras. Foi uma catástrofe. O Estado tomou à força as terras dos camponeses para criar fazendas coletivas. Quem resistia era morto, deportado ou deixado para morrer de fome. Milhões morreram numa das maiores fomes provocadas pelo homem na história. Era a lógica de que o indivíduo não vale nada perto do objetivo do Estado. E a repressão política. Os expurgos, os gulags, são palavras que dão calafrios. Os grandes expurgos dos anos 30 foram uma onda de paranoia e terror em que Stalin eliminou qualquer um que ele considerasse uma ameaça, incluindo heróis da Revolução, generais, intelectuais. Milhões foram presos e executados. E o destino de muitos outros eram os gulags, uma rede de campos de trabalho forçado na Sibéria. As pessoas eram enviadas para lá por crimes triviais e forçadas a trabalhar até a morte em condições desumanas. Era o controle absoluto pelo terror. É, pesado até de imaginar a escala disso. Uma máquina de moer gente, literalmente. Então, quando a gente olha para o saldo final desses três regimes, o que a gente vê? Devastação. Devastação em uma escala sem precedentes. Milhões de mortos no Holocausto, nos gulags, nas guerras, na fome, a destruição de continentes e, claro, a Segunda Guerra Mundial. O conflito mais mortal da história foi uma consequência direta da agressão nazista e fascista. É um legado de escuridão total. Mas no meio disso tudo, o material aponta para uma consequência, uma tentativa de reação. Sim. O choque com o horror do Holocausto e da guerra foi tão profundo que a comunidade internacional se viu forçada a agir. A criação da ONU em 45 e principalmente a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48 foram uma resposta direta a isso. Foi a humanidade tentando criar salvaguardas, sabe? Um consenso de que certos atos são inaceitáveis e que todo ser humano tem direitos inerentes. Foi um nunca mais que, infelizmente, nem sempre funcionou, mas que estabeleceu um novo paradigma. Uma lição aprendida da forma mais trágica possível. Então, para amarrar tudo, a gente viu que esses regimes, de direita e de esquerda, surgiram de um terreno fértil de crise e medo. E para se manter no poder, eles usaram o mesmo manual: partido único, culto ao líder, propaganda e terror. As ideologias eram diferentes, mas o resultado final foi a mesma brutalidade. Exatamente. E isso nos traz de volta à reflexão final. O material que a gente analisou mostra claramente que esses líderes ganharam poder porque ofereceram soluções fáceis e promessas de ordem para problemas muito complexos. A questão que fica para nós hoje é, em nossos próprios momentos de incerteza e crise, como a gente consegue diferenciar o discurso de um líder forte e necessário daquele que, em nome da segurança e da ordem, começa a corroer as nossas liberdades? Qual é o primeiro sinal de que a linha perigosa está sendo cruzada?